Olá, pessoal! Estamos então de volta para mais uma aula do nosso estudo do livro de Daniel. E esse capítulo em particular, que nós vamos entrar agora, que é o capítulo 11, eu diria que é o mais trabalhoso para a gente poder compreender em todo o livro de Daniel. Ele não é necessariamente o mais difícil, tá? Mas ele é trabalhoso porque ele é um capítulo que contempla literalmente 400 anos de história. 400, não é modo de dizer, não. São 400 anos de história em um capítulo, tá? Então, para que a gente possa entender bem esse capítulo, né, nós precisamos aí ter uma visão, um panorama geral da história, e eu peço até a paciência de vocês, se necessário for, da gente até avançar um pouquinho a aula. Eu costumo manter as aulas em 1 hora, mas se necessário for, né, que a gente avance um pouquinho, se precisar, tá, para que todos possam ter esse panorama, tá? Então, isso é bastante importante. Se não conhecer a história antiga, não vai entender o livro de Daniel. Tá? Se não tiver esse panorama, não vai conseguir compreender o capítulo 11. Tá? Então, o capítulo 11 ele é muito importante porque ele já fala de eventos que são contemporâneos ao autor. Tá? Que são eventos pós-exílicos, né? Nós já falamos sobre a autoria do livro de Daniel, etc, etc, né? Até uma coletânea, né, de histórias, né, que compõem esse livro, como vários, né? Como você tem Provérbios, né? Como você tem Salmos, etc. Tá? Mas vamos então, antes da gente entrar no capítulo 11, tá? Nós vamos fazer um apanhado geral desde o cativeiro babilônio, tá? O que aconteceu, porque esses eventos eles vão ser referenciados no capítulo 11, tá? Então eu peço que vocês vejam com muita atenção. Isso aqui eu levei horas para fazer, você não encontra nos livros de história essa cronologia, pelo menos eu não encontrei em nenhum livro de história essa cronologia bonitinha, assim, sequenciada, que foi feita, mas ela é necessária, tá? Então vamos lá. Tava o povo judeu no cativeiro babilônio. Muito bem. O que acontece? Tá? Nós temos a subida em 560 antes da Era Comum de Ciro, né, da Pérsia, de Ciro o Grande. Ele foi o primeiro rei persa. Tá? E ele também estabeleceu domínio sobre algumas cidades da Grécia, tá? Quando ele expandiu o seu império. Nós não vamos falar da questão do retorno do exílio do povo judeu, porque a ideia aqui é o panorama mundial. Tá? Vocês vão entender por que quando a gente entrar no capítulo 11. Tá? O que acontece? Depois, tá, do rei Ciro, nós teríamos um segundo rei persa, tá, que é mencionado. Você tem 4 reis persas que são mencionados no livro de Daniel, no capítulo 11. Tá? O primeiro vai ser Ciro. Tá? O segundo vai ser Cambises. Né? Cambises II, que foi o segundo rei, né, que foi filho de Ciro da Pérsia. Tá? Cambises, ele não chegou a encher muito a paciência dos gregos. Isso vai ser importante, vocês vão entender daqui a pouco. Tá? Ele se concentrou mais nas campanhas ali perto do Egito, etc. Tá? Mas ele foi então o segundo rei e ele é mencionado no capítulo 11 de Daniel. Nós temos isso em 530. 522 nós temos Dario I. Tá? Dario I sobe ao poder e ele já começa a perturbar mais as cidades da Grécia. Tá? Ele organiza a primeira incursão da Pérsia contra as cidades gregas. Tá? Muito bem, mas ele não é bem sucedido, ele é parcialmente bem sucedido. Tá? Quando nós temos, então, 486 antes da Era Comum, Xerxes I sobe ao poder. E ele vai fazer a maior incursão da história da Pérsia contra a Grécia, tá? Dando sequência aos planos, né, de Dario, seu pai, que tinha essa intenção de dominar a Pérsia. Tá? Mas eles não foram lá muito bem sucedidos. Aliás, até um pequeno
um pequeno parênteses, né? Aquele filme 300 que o pessoal gosta, que mostrou lá o Rodrigo Santoro, claro, tem elementos ali que são um pouco fictícios, né? Colocam o Xerxes como um rei gigantesco em tamanho, tudo, né? Mas tem a ver com esse período de conflitos entre os persas e os gregos, tá? O que vai acontecer? Passado um bom tempo aí, tá? Nós vamos ter Alexandre o Grande em 536 antes da Era Comum. Então, Alexandre o Grande, ele vai subir ao poder. Ele é mencionado, tá, no capítulo 11. O capítulo 11 de Daniel, ele começa citando 4 reis persas, que são Ciro, Cambises, Dario, Xerxes. Aliás, Cambises é um bom nome para o seu filho, né? Se você está procurando um nome, né? Você tem um filho para nascer, quer chamar de um nome bíblico, né? Que na verdade não é bíblico, né? Porque Cambises acho que não é citado por nome, mas Cambises, né? Um nome histórico aí muito bonito, né? Então, depois Alexandre, ele vai falar de Alexandre o Grande, tá? O que aconteceu com Alexandre o Grande? Alexandre o Grande, né, ele foi um general assim avassalador, ele dominou boa parte do planeta de uma maneira assim muito rápida, tá? Só que ele também, da mesma maneira que ele dominou o planeta muito rápido, ele morreu muito cedo, né? Ele teve, ninguém sabe exatamente o que ele teve, ele começou a passar mal, ele estava lá no palácio de Nabucodonosor na Babilônia e começou a passar mal, né? E começou a estribuchar, a ter dor, ele tinha dores abdominais. E dizem os historiadores, né, assim, a maior hipótese é a de que ele tenha tido febre tifoide, que era comum ali na Babilônia, pelos sintomas e tudo. Há quem diga até que ele foi envenenado, né, mas supõe-se que aconteceu isso, que ele morreu de febre tifoide. Depois da sua morte, tá, o seu reino ele se fragmentou. Você teve 4 grandes reinos, né, que vieram, né, do reino de Alexandre o Grande. Não foram os únicos, mas vamos dizer, você teve 4 principais, tá? Mas depois da morte tem gente que fala que ele foi envenenado, tá, Laércio? Não é a visão mais comum, a visão mais comum é a febre tifoide, mas tem de tudo, tá? Bom, depois então da morte de Alexandre o Grande, tá? O livro de Daniel vai falar disso, né? Vai falar da divisão do reino de Alexandre o Grande. Tá? E aí o livro de Daniel vai falar de 2 impérios. Tá bom? Alexandre morre em 323 antes da Era Comum, de uma maneira inesperada, tá? E aí logo depois os seus generais eles vão se organizando em reinos. Tá? E o livro de Daniel no capítulo 11 ele vai focar em 2 reinos, tá? Que ele chama de Reino do Sul e Reino do Norte. O reino do Norte é o reino que é o Império Seleucida. Tá? Ele foi fundado por esse camarada chamado Seleuco, né, que também é um bom nome aí para o seu filho, né? Aliás, você podia chamar de Seleuco, né? Ficaria um nome duplo, né? Assim, bonito. Então Seleuco I funda o Império Seleucida com o auxílio de Ptolomeu. Eles meio que se ajudaram, né? Seleuco foi um general, né, assim, de Ptolomeu. Ele ajudou Ptolomeu, inclusive. Então eles meio que se tornaram aliados, né? Num primeiro momento. Os filhos deles vão quebrar o pau direto, mas eles foram aliados, tá? Então Seleuco fundou o Império Seleucida em 312 antes da Era Comum. Tá? E em 305, Ptolomeu estabelece o reino ptolomaico do Egito. Tá? E os Ptolomeus detiveram, num primeiro momento, o domínio da província da Judéia. Né? Então, a região da Judéia, que havia se tornado uma província babilônia quando o povo de Israel quando ele foi levado, né, cativo. Tem uma pergunta da Viviane, né, se vou disponibilizar. Sim, já está pronta até a área de estudos lá do site. Eu vou divulgar depois provavelmente até segunda-feira eu divulgo, tá? E aí vai ter para baixar tudo direitinho, tá? Mas para entender, Viviane, justamente a gente precisa aqui focar na questão da história, tá? Então vamos ver o que aconteceu aqui. Tá? O que você tem vamos dizer assim, de confusão na primeira parte do livro do capítulo 11 de Daniel é basicamente o Império Seleucida e o Reino Ptolomaico quebrando o pau.
Tá? O Reino do Sul fez isso, o Reino do Norte fez aquilo, o Reino do Sul fez isso, o Reino do Norte fez aquilo. É a história da briga entre esses dois reinos. Tá? Porque o que aconteceu? Num primeiro momento, eles eram aliados. Tá? Então, a Judéia tinha sido província da Babilônia, né, quando a Babilônia levou o povo judeu ao cativeiro, tá? E aí a Pérsia veio, passou a ripa na Babilônia, a Judéia ficou sendo uma província da Pérsia. Tá? Aí a Pérsia foi dominada, né, pelo Império Grego de Alexandre o Grande, a Judéia passou a ser uma província grega. Aí o reino de Alexandre o Grande se dividiu em várias partes, né, principalmente 4 principais, tá? E aí a Judéia ficou sendo uma província dos Ptolomeus, num primeiro momento. Tá? E os Ptolomeus e os Seleucidas eram amiguinhos, né? Eles eram aliados porque o Seleuco e o Ptolomeu se davam bem. O que aconteceu? Você teve uma batalha, tá, ali entre os macedônios e houve uma coalizão dos generais né, que tinham sido generais do Alexandre, tá, em 301 antes da Era Comum. E houve nessa batalha chamada Batalha de Ipsos. Tá? E nessa batalha tinha ficado combinado que a região, né, da Síria Coele, que é uma parte do que seria a Síria hoje, tá, ia ficar tinha sido combinado que ia ficar com os Seleucidas, que estavam mais ao norte. Tá? E eles estavam mais ao norte, justamente fazia mais sentido, porque é onde estava ali a região da Síria. Tá? Então, os Ptolomeus eram mais ao sul. E eles tinham combinado que o Seleuco ia ficar com essa região da Síria Coele. O que aconteceu? O Ptolomeu foi lá e falou, é minha. E ficou com a região. E menefrega pro Seleuco, entendeu? O que aconteceu? Como o Seleuco era aliado do Ptolomeu, né, era grato ao Ptolomeu e vice-versa, ele não reagiu. Falou, tá, deixa rolar. Né? Ele não reagiu e ficou, então, essa região sob o domínio sob o domínio do Ptolomeu I. Tá? O que aconteceu? Os filhos não gostaram dessa história, né? Quer dizer, principalmente o filho do Seleuco. O filho do Seleuco, que foi o Antíoco I, ele resolveu que ele ia expandir o seu império, o Império Seleucida, por toda a região da Síria e da Anatólia. Tá? Então, em 274 antes da Era Comum, né, ele entra em guerra com Ptolomeu, né? Inclusive dizendo, Ptolomeu, a Síria Coele é minha, né? Vai para lá, sai para lá com as suas negras que a Síria Coele é minha, né? Então, já pergunto Bianchini, nessa guerra entre Ptolomeu e Seleucus, o que aconteceu com os outros dois generais? Os dois generais, a gente vai ver no mapa daqui a pouco, mas eles estavam mais ao ocidente, eles nem sempre se metiam, às vezes você tinha uma coalizão ou outra, tá? Mas eles se meteram muito pouco nessas lutas entre os Ptolomeus e os Seleucidas, tá? Que é basicamente o que o livro de Daniel vai relatar, esse quebra-pau que começa em 274, que até, na verdade, começou um pouquinho com essa provocação em 301, né? Mas em 274 é que realmente o bicho vai pegar, tá? E aí o Antíoco I, ele entra em guerra, né? Eclode a primeira guerra síria, tá? Contra Ptolomeu II. Só que ele toma pau do Ptolomeu II e sai derrotado, tá? Até aí, beleza. Tá? Só que o que acontece? O Antíoco II, filho dele, tá? Ele não ficou muito tempo, né, no trono. O Antíoco I, ele morre logo, e em 260, antes da Era Comum, o Antíoco II, filho dele, tenta tomar a Síria, aí sim, com o apoio dos macedônios. Tá? Então ele consegue o apoio dos macedônios, que era um outro reino, né, que tinha derivado aí do reinado de Alexandre o Grande, tá? E aí eclode a Segunda Guerra Síria. Tá? Então,
eles entram em guerra de novo porque o Antíoco II resolve fazer aquilo que o pai dele tinha começado a tentar fazer. Tá? Eles quebram o pau, né? É uma guerra violentíssima, tá? Mas depois de 7 anos eles estabelecem uma relação de paz, uma aliança de paz. Essa aliança de paz é mencionada no livro de Daniel. Tá? E essa aliança de paz entre os Seleucidas e os Ptolomeus ela é feita através de casamento. Né? Vocês podem ver, né, que está mais interessante do que Game of Thrones aqui. Né? Então, no ano seguinte a essa aliança de paz, e vai ficar mais legal, o Antíoco II se casa com Berenice, que era filha do Ptolomeu II. Tá? E ele, para fazer isso, ele se divorcia da Laodice, né, da esposa dele, tá? E isso vai dar uma confusão que vocês não fazem ideia. O que aconteceu então? Foi feito o acordo de paz, tá ele lá casado, né, o Antíoco II, casado com a Berenice, se divorciou da Laodice, né? Só que ele tinha filho, né, com a Laodice. O que vai acontecer? Em 246, antes da Era Comum, tá? Então, portanto, alguns anos depois, aí, né, uns 7, 8 anos depois do Acordo de Paz, o Ptolomeu II morre. Né? Então, ele morreu e o Antíoco II, o que ele faz? Ele volta para Laodice. Né? Já tinha morrido o Ptolomeu II, então ele voltou para Laodice. Tá? E ele é envenenado. Ele morre no mesmo ano do Ptolomeu II. Ele voltou para Laodice e morreu. Tá? O que acontece? Muito provavelmente foi a Berenice que o envenenou. Tá? É o que dizem. Tá? Ou algum apoiador da Berenice o envenenou. Tá? Bem, e isso vai ser referenciado no livro de Daniel, embora não em muitos detalhes. Aí, como ele morreu, a Berenice, ela tenta tomar o Império Seleucida para ela, né? O que para os Ptolomeus seria ótimo, né? Ela, afinal, era filha do Ptolomeu II, tá? Então, ela era irmã do Ptolomeu III, né? Que foi o sucessor do segundo, tá? E ela resolve, então, que ela ia tomar o controle do Império Seleucida, tá? Eles iam ter uma unificação aí, praticamente, né? Para ela e para o seu filho Antíoco. Ela tinha um filho chamado Antíoco. Tá? Só que a Laodice não gostou. A Laodice fala, né, que o Antíoco II prometeu para o filho dela, Seleuco II, o trono antes de morrer. Tá? Então, assim, ficaram as duas rainhas, né, em conflito. Tá? A rainha que era egípcia, que era Berenice, falando que o reino era do Antíoco, né, que era filho do Antíoco II. Também chamava Antíoco. E a Laodice, que foi a primeira esposa, dizendo que não, que o Antíoco II tinha prometido que o Seleuco II, que era o filho dela, ia ser o rei, né, o imperador do Império Seleucida. O que aconteceu? A Laodice assassinou a Berenice assassinada. A Laodice assassinou a Berenice. Tá? Assassinou a Berenice e o filho dela. Tá? E aí assume o comando, né? Vamos dizer assim, ela assume ela assume o trono, né? Vamos dizer assim, do reino, né? Do reinado dos Seleucidas. Tá? E aí, o que acontece? O Ptolomeu III não gostou nada, né, da irmã dele ser assassinada. Tá? E ele retalia invadindo a Síria, ele mata a Laodice, né, dá uma confusão danada, eclode, né, a Terceira Guerra Síria. Tá? Muito bem. E aí, então, tem uma briga danada, né, por aproximadamente 5 anos por conta dessa confusão estilo Game of Thrones, né? E aí, em 241 antes da Era Comum, você tem um novo tratado de paz entre os Seleucidas e os Ptolomeus. Esse tratado vai durar uns 20 anos. Tá? O que aconteceu? Em 221 antes da Era Comum,
tá? Já o filho do Ptolomeu III, tá? Ele sobe ao trono depois do assassinato de Berenice II, no Egito. Tá? Só que ele era muito jovem, e aí teve uma briga danada, né, com relação à sucessão do trono. Tá? E com essa briga, o Egito estava enfraquecido. Né? Então, aquelas disputas todas, né, parece que está acontecendo no Brasil, né? Aquela disputa toda, quem assume, quem não assume, etc. Tá? O Ptolomeu IV, né, também chamado de Filopator, ele assume o trono, mas ele não estava com muita força política. Tá? E aí, em 223 antes da Era Comum, o Antíoco III sobe ao trono. Tá? Antíoco o Grande, ele sobe ao trono e ele busca expandir novamente o reino dos Seleucidas na direção da Síria e do Egito. Tá? E aí, como o Antíoco III ele sobe ao trono, na verdade, né, depois que o Seleuco II morre, né, o Seleuco II ele morre assassinado, né, pelo Heliodoro, que era um general, né, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque tem a ver com Daniel, tem a ver com o templo, inclusive. Tá? Mas depois disso, né, ele morre assassinado, aí vem o irmão morre cedo, né, aí o Antíoco III assume. Né, e no que ele assume, ele resolve expandir o seu reinado. No que ele resolve expandir o seu reinado, tá, o que acontece? Como ainda o Egito estava enfraquecido, tá? O Antíoco percebe a oportunidade e fala, eu vou atacar, eu vou querer a Síria, né? Eu quero a Síria, eu vou aproveitar que os Ptolomeus estão enfraquecidos, né? E então eclode a Quarta Guerra Síria. Tá? Então, mesmo assim, os Ptolomeus conseguem manter o controle da Síria, tá? mesmo enfraquecidos. O que vai acontecer? Em 202, né, parece repetição, parece repeteco, mas o que aconteceu em 202 antes da Era Comum? Com a morte de Ptolomeu IV, sendo Ptolomeu V ainda criança, o Egito ele entra novamente num caos sucessório, de novo, né? Um caos danado. Antíoco III se aproveita disso, né, no novo caos, né? Então ele tinha sossegado um pouco, mas quando o Egito entrou em caos de novo, tá? Ele então se aproveita disso e faz uma nova incursão contra os Ptolomeus. Eclode a Quinta Guerra Síria. Então foi o Antíoco III de novo, né? Ele aguardou um momento mais propício, de novo ele tenta, né, invadir ali e conquistar a Síria. Tá? O que acontece? Em 200 antes da Era Comum, durante a Batalha de Panéias, Antíoco III assume o controle da região da Judéia, que ficaria sob o domínio dos Seleucidas até a sua derrota após a revolta dos Macabeus em 160 antes da Era Comum. Tá? Então, assim, aqui nesse momento, a Judéia, que era uma província dos Ptolomeus, tá, passa a ser uma província seleucida. Tá? E assim vai ficar isso com Antíoco III. Tá? Antíoco III não era um camarada muito, vamos dizer assim, ele não era um camarada que era desfavorável, tá, ao povo judeu. Tá? Mas o filho dele, o quarto, vai aprontar bastante. Né? E, aliás, o principal personagem, né, estrangeiro do livro de Daniel é Antíoco IV Epifânio. Tá? Muito bem. O que vai acontecer então? Em 195, antes da Era Comum, uma nova aliança de paz põe fim à Quinta Guerra Síria. Tá? Com Ptolomeu V, né, que tinha assumido o trono, se casando com a Cleópatra I,
tá? Que era filha de Antíoco III. Tá? Muito bem. Em 187 antes da Era Comum, Seleuco IV Filopátor assume o trono do Império Seleucida. Tá? E aí, então isso já depois do Antíoco III. Tá? Então, o Seleuco III, aliás, perdão, viu, pessoal, a questão quem foi assassinado não foi o outro Seleuco, foi esse aqui, tá? Desculpem, foi um erro meu. O que eu citei lá atrás é dele, tá? Do templo aqui de coletar o tesouro. É que é muito Seleuco, muito Antíoco, a gente se atrapalha, tá? Mas retificando aqui, foi esse, tá? Então ele assumiu o trono do Império Seleucida. Seleuco IV envia Heliodoro para coletar o tesouro do templo de Jerusalém. Mas ele não é bem sucedido, a gente vai falar disso. Tá? Mas o Seleuco IV ele não foi lá muito bacana com os judeus. Né? E aí, na sua volta, em 175 antes da Era Comum, tá? Quando Heliodoro está voltando, ele resolve assassinar o Seleuco IV, usurpando-lhe o trono. Tá? Porém, por um tempo muito breve. Tá? Logo em seguida, o trono seria recuperado por Antíoco IV Epifânio, que foi irmão de Seleuco IV. Tá? E aí, então, a gente chega no ponto de Antíoco IV Epifânio. Tá? Então, até o versículo 20, né, salvo engano 20, do livro de Daniel, do capítulo 11, você vai ter exatamente isso. Os 4 reis persas, Alexandre o Grande, a divisão do seu reino e os 2 reinos, o norte e o sul, quebrando o pau, tá? Até chegar em Antíoco IV Epifânio. Chegando em Antíoco IV Epifânio, dali em diante é tudo Antíoco IV Epifânio. Tá? E a gente vai falar sobre o Antíoco IV Epifânio na outra aula. Tá? Então vamos agora, tudo isso, tá, pessoal, para a gente poder entender Daniel 11. Sem você conhecer esse panorama histórico, entender Daniel 11 é praticamente impossível, tá? Então vamos ao panorama do capítulo, tá? Isso está lá na Jewish Study Bible, Daniel 11, de 1 a 45. O ser celestial, ele não é nominado, né? Lembrando, é o mesmo que estava lá falando no capítulo 10, tá? Há quem diga que era Gabriel, mas ele não é nominado, tá? Revela os eventos futuros. Uma descrição detalhada se segue, representando eventos nas relações conflituosas entre o Império Seleucida da Síria e da Babilônia e o Império Ptolomaico do Egito. O aspecto simbólico da visão é menos atraente do que o capítulo 7 ou mesmo o capítulo 8. Também atém às correspondências históricas, ou seja, né, ele não é tão... as visões não são tão bonitas, né, assim, não tem bicho com um monte de cabeça, com um monte de chifre, né? É mais direto, tá? Esse capítulo. Escritos apocalípticos, tais como alguns dos de Qumran, dos manuscritos do Mar Morto, tipicamente se referem a figuras históricas indiretamente como em código, ao invés de por nome. Daniel segue essa prática. Tá? Então, isso aqui é o comentário da Bíblia de Estudo Judaico, né, em inglês, a Jewish Study Bible. E de fato, esse capítulo começa citando um personagem que não existe. Como assim? Ele começa citando Dario o Medo. Não existe Dario o Medo, nunca existiu Dario o Medo. Por que ele faz isso então? Então a Bíblia está errada? Não, a Bíblia não está errada. É que Daniel, em boa parte, foi escrito em código. Tá? Como era comum, eu já falei isso várias vezes nas outras aulas, como era comum na época da literatura do Segundo Templo. Para que o livro de Daniel fez isso? Para poder, justamente os seleucidas, ao lerem, não caírem de pau em cima, senão o livro não circulava. Tá? Outro livro que faz isso, né, muito claramente, é o livro de Judite. Eu sempre falo isso, o livro de Judite, embora não seja um livro bíblico, né, mas é da mesma época, ele começa falando do reinado de Nabucodonosor na Assíria. Nabucodonosor não foi rei babilônio, não foi rei da Assíria. Né? O autor não sabia disso? Claro que sabia, ele não era burro. Né? Por que ele falou isso? O judeu que estivesse lendo ia entender que estava sendo escrito em código. Tá? À medida em que as visões progridem e se relacionam com o período do autor ao invés de períodos anteriores,
elas se tornam mais detalhadas. Assim, o detalhe permite uma datação mais precisa da composição e da edição final de Daniel. Tá? Lembrando, Daniel foi escrito à época dos Seleucidas, tá? Na época da dominação seleucida, quando estava para eclodir ou estava começando a revolta dos Macabeus. Tá? Então, um resumo dos versículos do capítulo 11. Tá? Como é que se divide o capítulo 11? Ele se divide assim, ó. Daniel 11, tá aqui, perdão, tem um... Então, 11, Daniel 11, de 1 a 2, é o período persa. Tá? Daniel 11, que são os 4 reis, né, que a gente vai falar quando ler. Quando você chega em Daniel 11, 3 a 4, fala da ascensão de Alexandre o Grande e a divisão de seu reino após a sua morte. Daniel 11, de 5 a 20, né, que eu acho que foi, quem foi que falou? Teve alguém que falou que é complicado, né? É justamente esse trecho que é mais complicadinho. Foi a Viviane, né? Justamente, Viviane, né? Esse é o trecho complicado porque ele pegou toda essa bagunça, né? Essa confusão de luta, né? Que a gente falou e colocou em alguns versículos, em 15 versículos, né? Mais ou menos, tá? Que são os conflitos entre os Ptolomeus e os Seleucidas, tá? E aí a parte que nós vamos ler na aula que vem, né, que é Daniel 11, de 21 a 45, já vai falar especificamente de Antíoco IV Epifânio, que foi contemporâneo do autor de Daniel, e que é de quem o autor de Daniel se ocupa de fato. Tá? Muito bem. Então vamos seguir. Então agora vamos ler. Vamos ler e comentar. Quanto a mim, agora já a leitura do capítulo 11, tá? Finalmente, tudo isso, né, para a gente poder entrar no capítulo 11 e entender. Quanto a mim, no primeiro ano de Dario o Medo, tá? Então, o judeu que estivesse lendo isso aqui falaria, peraí, Dario não era Medo, Dario era persa, tá? Para que ele está fazendo isso? Para bagunçar a cabeça do Seleucida, tá? Porque se o Seleucida fosse ver isso, ele não conseguiria fazer a conta dos 4 reis persas. Tá? Pôs-me em pé para o confirmar e fortalecer. Agora vou anunciar-te a verdade. Surgirão ainda 3 reis na Pérsia. Quer dizer, no total você está falando de 4 reis. Né? Porque ele vai falar, depois o quarto acumulará mais riquezas que todos eles. E quando se estiver tornado poderoso por suas riquezas, levantar-se-á contra todos os reinos da Grécia. Tá? Quem é que fez isso? Xerxes I. Tá? Na verdade, Dario I também fez isso, mas quem realmente foi mais, vamos dizer assim, quem mais entrou em guerra com a Pérsia, que entrou em guerra com tudo, né, que arrepiou geral, foi Xerxes I, dando sequência ao plano de Dario. Tá? Então, quais são os 4 reis da Pérsia, né, que ele está falando aqui? Tá? Você teria 3 reis que foram notórios, né, nos seus conflitos com os gregos, né, e o Cambises, que não foi muito chegado a isso. Tá? Mas você teria, primeiro foi Ciro o Grande, né, que conquistou a região grega de Iônia, que é a atual Turquia, dando origem às guerras greco-persas. Tá? Isso antes dos Seleucidas, antes de Alexandre, antes de tudo isso. Dario, que depois da revolta de Icônia deu origem à primeira invasão persa da Grécia. Então, Dario foi quem primeiro invadiu a Grécia. Tá? E Xerxes, após a morte de Dario, conduziu a segunda invasão persa, que foi a segunda invasão persa da Grécia, que foi a principal. Entre Ciro e Dario, o Império Persa foi governado por Cambises, que teria tido seu foco mais voltado para o Egito. É provável que Cambises tivesse mantido alguma coisa de Ciro, né, do que Ciro fez, mas a gente não tem muita informação histórica sobre Cambises guerreando com a Pérsia. A gente tem informação de Cambises fortemente atuando no Egito. Tá? Qual é o 4º rei de Daniel, então? O 4º rei persa, portanto, é Xerxes, que de fato foi quem conduziu ao conflito mais brutal contra os gregos, que culminou na derrota da Pérsia, enfraquecendo a dinastia persa.
Vamos seguir então agora na leitura do capítulo 1. Até aqui está tudo claro? Né? Falou dos 4 reis persas, né? O último que foi quem guerreou, quem tentou de fato, né, guerrear mais contundentemente com a Grécia. Tá? Então vamos seguir agora aqui. Né? Isso versículos 1 e 2. Tá? Vamos para o 3. Surgirá então um rei guerreiro, o qual dominará um vasto império e fará o que bem lhe aprouver. Logo, porém, que se tiver estabelecido, seu reino será destroçado e dividido entre os 4 ventos do céu, e não em proveito de sua descendência. Está falando de Alexandre o Grande, né? E não será mais governado como ele o havia feito, porque seu reino será extirpado e entregue a outros e não a seus descendentes. Foi exatamente o que aconteceu. Né? Alexandre o Grande morreu de uma maneira, como eu falei, né, extremamente inesperada. Né? Ele não morreu em batalha, né? morreu ou envenenado, ou de febre tifoide, ou algo assim, tá? E logo em seguida o seu reino foi dividido. Tá? Então o guerreiro que se levanta, o rei guerreiro que se levanta, tá? Isso é unânime entre os acadêmicos, tá? É Alexandre o Grande, tá? Cujo reino se fragmentou. Para vocês terem uma ideia do tamanho do reino de Alexandre o Grande, do seu império, tá? Tá aqui o mapinha, né? Tem a fonte de onde eu tirei esse mapa, tá? Mas esse foi o mapa, né, que mostra toda a sua conquista, desde lá de um pedacinho da Índia, né, até a Babilônia, passando pelo Egito. Né, então realmente foi uma coisa assim avassaladora, né, 334 a 323. Você está falando aí de 11 anos. Em 11 anos ele dominou, né, uma parte enorme do planeta. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? Por favor, alguém diga tranquilo, só para poder entender se está todo mundo acompanhando. Né? É bastante informação, sugiro até rever essa aula depois de novo, né? Pelo menos mais uma vez, tá? Mas é o que temos no livro de Daniel, no capítulo 11, tá? É muito Seleuco e muito Ptolomeu e muito Antíoco, né? Então fica um pouquinho difícil às vezes de seguir quem é quem, mas por isso eu deixei lá, né, listadinho, né, para vocês poderem ter essa ideia, tá? De todo jeito nós vamos ver de novo, tá? Muito bem. Vamos seguir. O que vai acontecer? No capítulo 11, a partir do versículo 5, nós vamos ter: o rei do sul tornar-se-á poderoso, mas um de seus príncipes o ultrapassará em seu poder e seu império será maior do que o dele. Isso está falando de quem? Né? De Ptolomeu. Ptolomeu II teve um reino muito mais poderoso do que o reino de Ptolomeu I. Né? Alguns anos mais tarde, eles celebrarão uma aliança. Tá? Lembra lá da aliança, né, entre, salvo engano, foi Antíoco, né, e Antíoco II e Ptolomeu II, né, que envolveu o casamento, né, com a filha do Ptolomeu. Né? Então, olha o que ele fala. Alguns anos mais tarde, eles celebrarão uma aliança e a filha do rei do sul virá para junto do rei do norte para se ratificarem os acordos. Tá? Então, olha aí, ó, é a Berenice, tá? A Berenice que foi lá se casar com o rei do norte, né? com o Antíoco II. Salvo engano, o Antíoco II. Né? Deixa eu só confirmar que eu não estou falando bobagem, que é tanto Antíoco, né? Mas deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Antíoco II, tá aqui, ó. Tá? Foi isso aqui, né? Muito bem. Então, voltando lá onde nós estávamos. Tá? Então, a filha do rei do sul, né, virá para junto do rei do norte, né, tá aqui, para ratificarem os acordos. Muito bem.
mas a força do seu braço não a sustentará, nem a sua descendência subsistirá. Ela será entregue, ela com os da sua comitiva e o seu filho, bem como o que teve poder sobre ela. Tá? Então, o que aconteceu? O Antíoco morreu, né? A Berenice, né? Provavelmente o Antíoco foi morto pela Berenice ou por algum de seus simpatizantes. Tá? Aí nós temos, depois disso, né, a Berenice. Por que fala que a força não a sustentará? Ela tentou dominar o Império Seleucida, não conseguiu, ela foi assassinada pela Laodice, ela e o filho dela, tá? E aí, né, assim como a Laodice, né, também, né, vai ser assassinada depois. A seu tempo, um rebento de suas raízes se levantará em seu lugar. Um rebento das raízes de quem? Da Berenice, da filha do rei do sul, ou seja, é o irmão dela, o Ptolomeu, o Ptolomeu III. Tá? O Ptolomeu III se levanta, né, nessa altura já tinha morrido o Ptolomeu II, né, que morreu, aliás, no mesmo ano do Antíoco II. Então, o Ptolomeu III, o irmão dela, se levanta, marchará contra o exército e penetrará na fortaleza do rei do norte. Então, ele avançou contra os Seleucidas. E agindo contra eles, os vencerá. Até seus deuses, suas estátuas e seus objetos preciosos de ouro e prata serão o espólio que ele arrebatará para o Egito. Tá? Então, ou seja, né, aquilo que a gente falou, ele foi lá e passou a ripa. Né? E aqui o que o autor de Daniel está dizendo é que ele espoliou, o que é razoabilíssimo de imaginar que tenha acontecido mesmo. Né? Era normal em qualquer vitória de conflito isso acontecer. Depois, por alguns anos, manterá a distância do rei do norte. Né? Então, eles, depois de um tempo, ficaram, né, cada um na sua. Este, por sua vez, virá contra o reino do sul e depois retornará para o seu território. Então, vamos ver os comentários aqui. Então, depois de Alexandre o Grande, né, o que nós tivemos? Nós tivemos os principais reinos, né, que foram os Seleucidas, né, os Seleucidas, os Ptolomeus, né, e aí vocês podem ver aqui, né, o pessoal, né, os traços e os gregos aqui. Né? Então nós temos aqui os gregos ou macedônios. Tá? Então, basicamente, essa foi a divisão. Tá? Essas foram as principais divisões. Você teve lugares que ficaram independentes. Você teve, olha a Síria Coelha aqui, ó, que nós temos essa região. Tá? Nós temos todo esse conflito aconteceu justamente nisso daqui. Tá? E aqui no meio, né, pobrezinha da Judéia, no meio dessa briga entre os Seleucidas e os Ptolomeus aqui. Eles eram fronteiriços. Né? Então, por isso que esse conflito foi tão importante para o autor de Daniel. Eles vivenciaram isso. Né? Se era fronteira, imagina, os exércitos passavam. Tá? Então a coisa foi bem complicada. Tá? E aí nós temos o comentário, né, da Oxford Bible Commentary, de Daniel 11, 3-9, que diz: Judá foi primeiro governado pelos Ptolomeus, apesar do reino Seleucida ser maior. Em cerca de 250, uma aliança de casamento foi feita, nós já falamos sobre isso, mas depois Ptolomeu III, chamado Euergetes, né, então está aqui mais um nome para filho, né, para quem procura, né, Euergetes. Né, então, fez incursões no território Seleucida. Seleuco II recuperou o território, que é o que o verso 9 fala. Tá? O Seleuco II ele ainda conseguiu recuperar, né, parte desse território. O Seleuco II, né, que tinha sido filho ele era o filho da Laodice, tá? Que foi ele que sobrou. Né? O filho da Berenice foi assassinado junto com ela. Chamava Antíoco, para variar. Né? Essa turma tinha uma criatividade infeliz com o nome. Né? Depois a gente aqui é que fica um século para tentar entender que raio de Seleuco que era, que raio de Antíoco que era. Né? Parece que não tinha outro nome. Né? Era Seleuco, Antíoco, Ptolomeu.
né? Que coisa, né? Essa turma do passado era dureza. O rei do sul, Ptolomeu I Soter, né? Isso é Jewish Study Bible agora, tá? Eu coloquei 2 comentários para ajudar a ficar mais claro, tá? Então, o comentário da Jewish Study Bible falando do rei Ptolomeu I Soter, que estabeleceu o reino ptolomaico no Egito. Um de seus oficiais é Seleuco I, que fundou o reino Seleucida da Babilônia. Uma aliança baseada no casamento foi realizada entre os Ptolomeus e os Seleucidas. A filha de Ptolomeu II e outros foram assassinados. Seu irmão Ptolomeu III, um renovo das raízes dela, retaliou. Seleuco II, rei do norte, invadiu o Egito, o território do reino do sul, mas retornou para o norte. Tá? Então, recapitulando aqui, tá? O reino do sul se tornou mais poderoso, né? A aliança foi com a Berenice, que veio para o reino do norte, né? Então tá aqui, fizeram esse acordo, né? Mas ela foi assassinada, o irmão dela caiu de pau em cima dos Seleucidas, né? Espoliou, etc., né? Mas o Seleuco II conseguiu recuperar uma parte do seu território. Tá? Então tá aqui, isso é o do 5 ao 9 em Daniel 11. Muito bem, vamos seguir. Parece Game of Thrones, né? Então agora vamos para o capítulo 11, versos 10 a 17. Seus filhos levantar-se-ão e reunirão uma multidão de forças poderosas, e um deles avançará, desdobrar-se-á, passará e levará o ataque até a sua fortaleza. Então o rei do sul, exasperado, partirá em guerra contra o rei do norte, o qual recrutará imensa multidão, mas a multidão será entregue em suas mãos. Sendo aniquilada essa multidão, o seu coração se exaltará. Ele fará cair dezenas de milhares, mas não crescerá em força. O rei do norte voltará, depois de recrutar multidões mais numerosas que as primeiras. Após alguns anos, ele irromperá com um grande exército e abundante equipamento. Ou seja, estão caindo de pau um no outro, né? Nesses tempos, muitos se insurgirão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a visão, mas eles hão de cair. Vamos comentar até o 13 primeiro, tá? Do que ele está falando aqui, dos filhos, etc. Tá? Ele está falando o seguinte aqui, ó, da vitória dos Seleucidas. Tá? Então, os filhos de Seleuco II cresceram em força e atacaram o Egito. Um deles, que foi Antíoco III o Grande, de 223 a 187, finalmente derrotou Ptolomeu V. Os judeus eram solidários a ambos os lados. Tá? Então tá lá na Jewish Study Bible. Tá? Então esse trechinho aqui, tá? Esse trecho de Daniel, voltando um pouco, tá? Esse trecho aqui, que vai do 10 até o 13, tá? Ele está falando dos conflitos justamente, tá? Entre os Seleucidas e os Ptolomeus na geração seguinte. Tá? Aí nós estamos falando, né? Primeiramente, nós tivemos aí Ptolomeu IV, Ptolomeu III, depois Antíoco, né, que foi tentar contra Ptolomeu IV, não conseguiu e foi tentar de novo até que ele venceu Ptolomeu V. Lembra? Ele tentou 2 vezes. Tá? Ele tentou com Ptolomeu IV, quando Ptolomeu III morreu, não conseguiu. Tentou de novo com Ptolomeu V, aí ele conseguiu. Tá? E aí ele vai começar a falar de judeus aqui no versículo 14 em diante. Tá? Ele vai dizer o seguinte: nesses tempos, muitos se insurgirão contra o rei do sul, e os violentos dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a visão, mas eles hão de cair. Tá? Então aqui, pergunta, o autor de Daniel era mais favorável aos Ptolomeus ou aos Seleucidas? O que vocês acham?
que vocês acham? Eles eram mais favoráveis a quem? Aos Ptolomeus ou aos Seleucidas? E aí, quem arrisca? Ninguém? Na realidade, aqui, né, se está falando dos violentos, né, se insurgindo contra o reino do sul, o autor de Daniel ele era favorável aos Ptolomeus. Por quê? Porque Antíoco III até foi legalzinho com os judeus, mas depois dele foi só desastre. Tá? E o autor de Daniel já estava vivendo no tempo de Antíoco IV. Tá? E antes de Antíoco IV, né, nós tivemos também um outro Seleuco, salvo engano agora Seleuco IV. Seleuco IV? Acho que sim. Que também foi uma catástrofe, né, para o povo judeu. A gente vai ver o porquê. Tá? Então, por isso que o autor de Daniel era contra, né? Por isso que ele não gostou nada quando alguns apoiaram os Seleucidas. Bom, virá então o reino do norte, o qual construirá terraplenos e se apoderará da cidade fortificada. O que aconteceu, né, aqui? Ele está falando justamente de se apoderar de quê? Né, de Jerusalém. Tá? As forças do sul não o deterão e nem mesmo a elite do seu povo terá força para resistir-lhe. Foi o que aconteceu em 200. Né? Antíoco III toma o domínio da Judéia. Tá? O invasor fará o que bem quiser, pois ninguém poderá detê-lo, e se estabelecerá no país do esplendor, né? Alguns na terra bela, algumas traduções trazem. Né? Que terra bela é essa? É a Judéia. Levando em suas mãos a destruição. Né? Porque guerra não foi bonitinho, certamente, né, os exércitos dele também causaram destruição na Judéia. Tá? Ele terá em mente conquistar todo o seu reino, fará um pacto com ele e lhe oferecerá uma dentre suas filhas para arruiná-lo, mas isto não dará resultado e ele não conseguirá. Então aqui está falando de Cleópatra I. Né? Num primeiro momento, recapitulando, Antíoco III, o que ele faz? Ele sobe contra Ptolomeu IV, não é bem sucedido. Sobe contra Ptolomeu V, é bem sucedido parcialmente. E eles fazem uma tentativa de acordo de paz envolvendo Ptolomeu V casar com a Cleópatra I, que era a filha do Antíoco III. Tá? Então o Antíoco III deu uma das suas filhas para tentar fazer paz de novo com os Ptolomeus. Tá? Então, é isso aqui que ele está se referindo, tá? Até o versículo 17. Perceberam? Tá? Então, o comentário, né, aqui a gente já falou do começo, tá? Os filhos violentos de teu povo, aqui no meio, ó, os filhos violentos de teu povo são os apoiadores de Seleuco. O autor de Daniel se opunha aos Seleucidas de um modo geral, por já saber o que viria a partir da dinastia Seleucida, tá? Então, tem uma pergunta do Cícero. Segundo a Macabeus, o Cícero é bem posterior aos eventos da revolta dos Macabeus, tá? Respondendo a sua pergunta, é um livro muito posterior à revolta dos Macabeus. Primeira Macabeus é mais contemporâneo, mas certamente já foi escrito também depois da vitória, tá? Mas Segunda Macabeus é bem posterior. O livro de Daniel já tinha circulado faz tempo, tá? Bom, e aí nós tivemos a Batalha de Panéias, né? Quando você olha para cá, ó, isso aqui, pessoal, é a Batalha de Panéias, ó. Tá? Que é a conquista, né? Que foi o que levou à conquista da Judéia, tá? Bianchini, né? Essa Cleópatra, ela foi para o Egito também, né? Mas você tinha, né? Você tinha a repetição de nome e eles casavam entre eles, né? Tá? Mas não é a Cleópatra de Marco Antônio, tá? Assim, é outra Cleópatra essa. Muito bem. Então, a Batalha de Panéias, em 200 antes da Era Comum, deu a Antíoco III o controle sobre a bela terra, a Judéia.
Outro casamento é arranjado para normalizar as relações, mas não foi bem sucedido. Está lá na Jewish Study Bible em Daniel, né? Daniel 11, perdão, faltou aqui. Tá? Daniel 11, de 15 a 17. Tá? Muito bem. Vamos seguir. Então se voltará para as ilhas e conquistará diversas delas, mas um magistrado porá fim à sua arrogância sem que ele possa revidar-lhe os ultrajes. Tá? O que vai acontecer, né, com o Antíoco III? Antíoco III ele ainda vai tentar conquistar. Aqui fala ilha, né? Alguns trazem como cidade costeira, tá? Entendam isso, tá, pessoal? Muitas vezes, quando vocês virem o termo ilha nas escrituras, se refere a cidades costeiras, não ilha como a gente entende hoje. É que a tradução nem sempre é boa, tá? Mas, vamos dizer, são cidades que têm fronteiras aquáticas, né? Fronteiras oceânicas, tá? Não ilha. Tá? Então, assim, né, penínsulas, etc. Tá? Então, o Antíoco III, ele o que o Antíoco III ele faz? Antíoco III, né, ele já vai tentar conquistar algumas ilhas, né, algumas cidades, principalmente cidades costeiras, na região ali da Grécia. Tá? E a Grécia vai pedir socorro para a República Romana. Tá? E aí a República Romana, né, vai botar ele para correr. Tá? Então, que é justamente isso que está aparecendo aqui no versículo 18. Ele voltará ainda seus olhares para as cidades fortificadas do seu próprio país, mas vacilará, cairá e não será mais encontrado. Então ele sofreu derrotas, inclusive no próprio território dos Seleucidas. Tá? Em seu lugar surgirá um outro, o qual fará passar um exator pelo esplendor de seu reino. Esse aqui é o Heliodoro, tá? Que não é o avô do Bianchini, né? É o outro Heliodoro, tá? Que foi justamente o coletor, né, de impostos, etc. Tá? O que veio para o seu lugar é o Seleuco... é esse aqui, é o Seleuco IV, Filopator. Tá? Então, aqui, né, nós estamos falando aqui. Tá? Ele vai enviar o Heliodoro para coletar o tesouro do Templo de Jerusalém. A gente vai ler sobre isso, tem relato histórico sobre isso. Tá? Então, ele vai falar isso, justamente. Tá? Em seu lugar, tá? Então é o Seleuco IV Filopator, surgirá um outro, qual fará passar um exator, é o Heliodoro, pelo esplendor de seu reino. Em poucos dias ele será eliminado, mas não à vista de todos nem na guerra. Ele foi assassinado. Tá? O Seleuco IV Filopator foi assassinado pelo próprio Heliodoro. Heliodoro foi para todo lado, deve ter aproveitado para tentar costurar aliança política, né? E foi assassinado. Né? Bem Game of Thrones isso aqui. Tá? Então, vai terminar aqui o texto. Né? Vamos ainda para alguns comentários. Tá? Então, Antíoco III e Seleuco IV, que são esses trechinhos aqui. Antíoco III volta suas atenções para outro lugar, mas não tem sucesso e acaba morrendo. Tá? Seleuco IV Filopator, que sucedeu, né? Não é sucedeu, sucedeu Antíoco III, envia Heliodoro para roubar o tesouro do Templo de Jerusalém. Está lá na Jewish Study Bible, Daniel 11, 18 a 20. Tá? Então, o que eles estavam dizendo que ele tentou ir para outro lugar e não teve sucesso? Né? Aqui é o meu comentário. Antíoco III ainda faria incursões, a partir daqui. Tá? Antíoco III ainda faria incursões na Ásia Menor para assegurar cidades costeiras que pertenciam aos Ptolomeus. Bem como cidades gregas independentes. Aí a Esmirna e Lampsaco apelaram à República Romana, que sob o comando de Manius Acílios Glabrio e Lúcius Cornélios Scipio Asiáticos o faz retroceder. Em 188 antes da Era Comum, Antíoco abandona as suas incursões e faz um acordo com Roma. Tá?
Segundo Flávio Josefo, Antíoco fora amistoso com os judeus, reduzindo impostos do templo e permitindo que vivessem conforme seus costumes. Tá? Então, recapitulando, Antíoco III, o que ele fez? Ele partiu contra Ptolomeu IV, não foi bem sucedido. Partiu contra Ptolomeu V, teve sucesso parcial. Nesse sucesso, conquistou a Judéia. Foi amiguinho até, embora tenha tido guerra na Judéia, etc., ele até foi legalzinho com os judeus. Tá? Ele também tentou expandir o império dele, lá para a Grécia, etc., tomou pau de Roma. Tentou fazer aliança lá com o Ptolomeu V, dando a Cleópatra em casamento. Tá? Depois da morte dele, vai subir depois da morte dele vai subir o Seleuco IV, tá? E aí, segundo a Macabeus, descreve o que aconteceu no templo, tá? O que Seleuco IV fez. Vamos ler? Então, a tentativa de pilhagem. Enquanto os habitantes de Jerusalém gozavam de paz perfeita por causa da piedade e retidão do sumo sacerdote Onias, na exata observância das leis, o templo era respeitado mesmo pelos reis estrangeiros. Esses honravam o santuário com os mais ricos presentes, a tal ponto que Seleuco, rei da Ásia, subministrava com suas rendas pessoais toda a despesa necessária à liturgia dos sacrifícios. Então, num primeiro momento, Seleuco foi até bonzinho, num primeiro momento, Deu até dinheiro para os sacrifícios. Todavia, certo Simão, da tribo de Benjamim, nomeado prefeito do templo, entrou em desacordo com o sumo sacerdote quanto à inspeção do mercado público. Parênteses, tá, pessoal? Às vezes a gente acha que o povo judeu foi um joguete na mão desses reis, etc., não fez nada, não aprontou nada, mas as lideranças judaicas também aprontavam pra caramba. E muitas vezes, nessas guerras, faziam apostas, tentavam se aproveitar desses momentos até de transição, de poderes, etc., para tentar um comer o outro, um ser maior que o outro, tomar o poder, etc. Tá? E esse Simão, que ele governava lá o templo, ele ele teve um conflito com o sumo sacerdote Onias. Tá? E olha o que ele vai fazer. Como não pudesse vencer Onias, foi procurar Apolônio de Tarsis, então governador militar da Celecíria e da Felícia. Então ele vai atrás de um governador militar. Olha o que ele vai falar. Declarou-lhe que o tesouro do templo transbordava de indizíveis riquezas, a não poder enumerá-las, que nada tinham a ver com os sacrifícios e que ele daria um jeito de fazê-las passar ao erário real. Tendo uma audiência com o rei, Apolônio o advertiu sobre as riquezas que lhe haviam sido declaradas. E este, tomando uma decisão, enviou seu intendente Heliodoro com ordem de trazer as ditas riquezas. Então o que aconteceu? Estava tudo bem no templo de Jerusalém. Antíoco III tinha sido favorável aos judeus e Seleuco IV, num primeiro momento, estava favorável. Aí o Simão, que era contra o Onias, que era o sumo sacerdote, que era um sumo sacerdote amado pelo povo, resolveu ir lá buzinar no rei e falar assim, olha, o templo de Jerusalém está sonegando de riqueza. Eles estão guardando riqueza no templo de Jerusalém que não tem nada a ver com o templo. Tá? Então eles estão usando o templo para lavagem de dinheiro, estão escondendo dinheiro no templo. Tá? Aí o rei ficou pé da vida, e resolveu pegar o dinheiro e mandou Heliodoro. Tá? Então, imediatamente, Heliodoro pôs-se a caminho, simulando visitas às cidades da Celecíria e da Fenícia. Na realidade, porém, era para executar a ordem do rei. Tendo chegado a Jerusalém, sendo recebido pelo sumo sacerdote da cidade, com amabilidade, transmitiu-lhe as revelações recebidas e comunicou-lhe o sentido de sua visita. Contudo, indagou se tudo isso correspondia à realidade. Então ele chegou lá e falou, olha, então tá rolando esse papo, é verdade?
O sumo sacerdote fez-lhe ver que se tratava do depósito das viúvas e dos órfãos, que somente um dos depósitos pertencia a Hircano, filho de Tobias, varão muito eminente, e que não era como pretendiam as calúnias do ímpio Simão, mas que tudo se reduzia a uma soma de 400 talentos de prata e 200 talentos de ouro. Ou seja, né, o sacerdote chega lá e fala, não tem nada aqui, né, não é nada disso. Era completamente impossível defraudar os que haviam depositado confiança na santidade do lugar e no caráter sagrado e inviolável do templo venerado no mundo inteiro. Então, assim, ele ia falar, olha, eu não posso chegar aqui agora, o pessoal que deu esse dinheiro para viúva, para pobre, esse camarada que guardou aqui para poder fazer doações, eu não posso chegar agora, né, e violar isso. Isso o sacerdote falou para Eliodoro, né? Firme nas ordens do rei, Eliodoro respondeu que essas riquezas deveriam ser transportadas absolutamente para o tesouro real. Então, o Eliodoro não quis nem saber, falou, não, né, vim aqui coletar, coletarei. Né? Tá lá em 2 Macabeus 3, de 1 a 13. Ah, Macabeus não é inspirado. Eu não estou falando que Macabeus é inspirado. Agora, se você quer entender o período dessa época da dominação seleucida, a revolta dos Macabeus, Hanukkah, a festa de Hanukkah, né, etc., até a chegada, até a dinastia dos Hasmoneus e a chegada do Império Romano, você tem que ler, né, os livros dos Macabeus, 1º e 2º, como livros históricos. Tá? Não importa essa discussão de se é cânone para a Igreja Católica, não é, né, para o povo judeu. Eu não considero Macabeus inspirado, quero deixar claro, mas são registros históricos. Para conhecer a história, tem que ler. São leituras indispensáveis. Tá? Não são leituras fáceis, né? São densas, tem muitos personagens históricos. Tá? Segundo diz o relato de Macabeus, né, um milagre impediu que eles conseguissem levar os tesouros do templo. Tá? Enquanto suplicavam assim a proteção do Todo-Poderoso, aqui ficou feio, né? Todo-Poderoso com um T minúsculo, eu vou até mudar para uma questão de respeito, né? Mas isso aqui eu peguei de um site de uma Bíblia católica, né? Porque é aqui que tem os livros de Macabeus. Para que se conservassem invioláveis os depósitos que lhes haviam sido confiados, Eliodoro executava o seu intento. Já se achava ali, com os seus homens armados, quando o Senhor dos Exércitos, né, tem mais um errinho aqui, né, e soberano detentor de todo o poder, suscitou uma tal aparição que todos os que haviam ousado vir ali desfaleceram de espanto, atingidos de pavor ante a majestade de Deus. Então, segundo, né, o que é relatado, né, por Macabeus, nós não sabemos se isso é fato histórico ou não. Quando Eliodoro tentou levar o tesouro do templo, houve um milagre, eles viram, né, uma aparição, né, e não deixaram, e ficaram apavorados. Tá? Viram eles montado num cavalo ricamente ajaezado e guiado furiosamente um cavaleiro de terrível aspecto que lançava em Eliodoro as patas dianteiras do cavalo. O que vinha nele montado parecia ter uma armadura de ouro. Ao mesmo tempo apareceram-lhe outros 2 jovens cheios de força extraordinária, fulgurantes de luz, ricamente vestidos, colocando-se dos 2 lados, puseram-se eles a açoitá-lo sem interrupção e descarregavam sobre ele uma saraivada de golpes. Atirado logo por terra, Eliodoro foi envolvido por espessas trevas. Seus companheiros ergueram-no e depositaram-no numa liteira. E ele, que vinha para penetrar no mencionado tesouro com uma escolta numerosa de guardas pessoais, incapaz de ajudar a si mesmo, foi levado por pessoas que reconheciam manifesto o poder de Deus. Enquanto ele se achava estendido e ferido pela força de Deus, sem fala e sem esperança alguma de salvação, os habitantes de Jerusalém bendiziam o Senhor que havia glorificado o seu templo. O santuário, que pouco antes estava cheio de confusão e de tumulto, logo que o Senhor manifestou sua onipotência, encheu-se de regozijo e de alegria. Então, segundo Macabeus, Eliodoro não conseguiu levar o ouro por esse milagre, né, que teria acontecido. Ele teria tido essa visão, né, teria sido derrubado do cavalo, ficou apavorado e decidiu não entrar no templo para levar os espólios do templo, né, que era basicamente, segundo o sacerdote Onias,
o que tinha sido destinado, né, para as viúvas, para os pobres, além dos sacrifícios, evidentemente. Tá? Bom, detalhe, né, lembrando que o Seleuco, perdão, depois o que vai acontecer? Na volta, né, no retorno, tá? Quando Heliodoro voltar, ele vai assassinar o Seleuco IV, tá? E vai ficar no trono, mas por um tempo bem curto, né? E o Antíoco Epifânio vai aparecer a partir do versículo 21, ele vai recuperar o trono que era do seu irmão, tá? E isso está aqui no capítulo 11, nesse finalzinho aqui, ó, tá? Que ele fala, né? Em seu lugar surgirá um outro, né? Que era o Seleuco IV, né? O qual fará passar um exator pelo esplendor de seu reino, que foi o Heliodoro. Em poucos dias ele será eliminado. Quando Heliodoro voltou, matou ele. Mas não à vista de todos nem na guerra, né? Ele matou fora da presença de todos, né? Não foi uma coisa pública, né? Foi de bastidores, tá? Pessoal, então esta foi a primeira parte do livro, do capítulo 11 do livro de Macabeus, perdão, do livro de Daniel, capítulo 11, versos de 1 a 20. Vocês viram, foram 400 anos de história, tá? Não tem como, né, a gente estudar isso sem, né, ter essa visão histórica toda. Na aula que vem vamos falar sobre Antíoco Epifânio e vamos ver o restante desse capítulo, tá? Pessoal, se vocês querem que a gente continue, que a gente possa dar sequência, né, a esses estudos, nós ainda estamos, inclusive, num período do mês com muita dificuldade de garantir as aulas para o mês que vem. Então, seja generoso, faça uma colaboração. Se você foi abençoado, foi alimentado, aprendeu, né, retribua, né? É o princípio do retorno, né, que é algo bíblico, né? Então, não deixe de fazer uma contribuição com o que você puder, né? Não precisa tirar, né? Não estamos falando para você tirar o pão da mesa, né? Por favor, tá? Mas assegure que a gente possa continuar, para que a gente possa, né, nas próximas aulas, continuar aprendendo mais aí sobre o livro de Daniel e os próximos livros bíblicos que a gente ainda vai estudar, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos, e a segunda parte do capítulo 11 do livro de Daniel nós estudaremos então no próximo sábado às 11h30. Então, até a próxima, que o Eterno abençoe a todos.